Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, a paz do Senhor. Me chamo Rafael Lima e nós vamos começar nesse ciclo de 2024, primeiro trimestre, a nossa primeira lição de escola bíblica dominical. Está aqui nas minhas mãos, você pode ver aí. O tema que nós vamos tratar nesse primeiro trimestre de 2024 é sobre o livro de Jó, Provérbios e Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. Nós teremos aqui algumas lições maravilhosas até o final desse trimestre. Teremos aqui, a primeira lição vai ser Jó, capítulo 1, versículo 2, o ataque de Satanás a Jó. Lição 2, Jó, capítulo 3, ao versículo 31, os diálogos entre Jó, Elifaz, Bildade e Zofar. Lição 3 vai ser do capítulo 32 ao 44 de Jó, o discurso de Eliú e a manifestação de Deus a Jó. Na lição 4, iremos tratar de Jó, capítulo 44 ao 42, a resposta de Deus à restauração de Jó. Na lição 5, já vai ser o livro de Provérbios, que vai ser Provérbios capítulo 1 ao 9, que é o convite à sabedoria. No 6, na lição 6, será tratado Provérbios do capítulo 10 ao capítulo 24, a sabedoria para a vida pessoal e familiar. Na lição de número 7, será sobre Provérbios 25, capítulo 25 a 30, a sabedoria para líderes. Na lição 8 vai ser Provérbios 31, sabedoria para a mulher cristã. E na lição de número 9 vai ser Eclesiastes, do capítulo 1 ao 4, as experiências da vida. A lição 10 vai ser Eclesiastes, capítulo 5, do capítulo 5 ao 8, a casa de Deus e os contrastes da vida. A lição número 11, lição número 11 vai ser Eclesiastes, capítulo 9 ao 12, o tema vai ser o final dos viventes. A lição de número 12 vai ser já no livro de Cântico, do capítulo 1 ao 4, poemas e cânticos de amor nupcial. E a lição de número 13 vai ser Cânticos, capítulo 5, do capítulo 5 ao capítulo 8, cânticos finais sobre a força do amor. Mas hoje nós iremos tratar a nossa primeira lição do ano de 2024, que vai cair no dia 7 de janeiro, primeiro domingo do ano. Vai ser sobre Jó, capítulo 1 e 2, o ataque de Satanás a Jó. Aqui na parte exclusiva do professor, vê os objetivos. Tem aqui os objetivos, eles estão bem aí, os objetivos. O primeiro objetivo da lição é explicar que nem sempre o sofrimento nos acomete por algum pecado cometido. O segundo objetivo da lição vai ser mostrar que Satanás precisa da permissão de Deus para tocar no homem. Satanás, ele não pode fazer o que ele quer, sair tocando nas pessoas, ferindo, matando, do jeito que ele quiser, destruindo a vida familiar, relacionamentos, casamentos. Não, ele não tem esse poder de fazer o que ele quer. Tudo o que acontece é sobre a permissão de Deus, sobre a soberania de Deus, sobre as rédeas de Deus. E o terceiro ponto, o terceiro objetivo da lição é esclarecer que mesmo sendo cristãos, podemos ter as emoções abaladas por algum tipo de sofrimento. E para você que é professor, a lição recomenda que você comece a sua aula perguntando por que o mal existe, qual a origem do mal, por que sofremos. É isso o que a revista
aqui o comentarista indica para começar a aula. Vamos começar a nossa lição de número 1, que tem por tema o seguinte: está escrito assim a lição 1, Jó, capítulo 1 e 2, o ataque de Satanás a Jó. Esse é o tema da nossa lição, vai falar sobre o ataque de Satanás contra Jó, esse grande homem de Deus. Aqui nós temos o nosso texto áureo, ou seja, o nosso texto de ouro, o nosso texto base, a qual toda a lição será ministrada através desse texto. O texto áureo está escrito assim, diz assim: perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Jó, capítulo 2, o versículo 3. A verdade prática está escrito assim: a história de Jó nos mostra que Deus está no controle da nossa vida, mesmo quando nada parece fazer sentido. Linda essa verdade prática. Quanta verdade realmente nessa frase. Quando parece que tudo está perdido, quando parece que não há mais saída para a minha vida, para as nossas vidas, quando nós achamos que não há mais solução para a nossa vida, é que Deus se revela, e a verdade prática diz: a história de Jó nos mostra que Deus está no controle da nossa vida, está no controle da minha vida, está no controle da nossa vida, mesmo quando nada parece fazer sentido. Você pode estar passando aí este momento de grande aflição, de grande dificuldade aí na sua vida, mas saiba que o Senhor está no controle da sua vida. Vamos aqui para a nossa introdução ao livro de Jó. A introdução aqui eu vou tratar sobre um retrato profundo de fé diante da adversidade. O livro de Jó, situado no Antigo Testamento da Bíblia, é uma narrativa rica que transcende a mera história de um homem justo. Jó, um homem íntegro e temente a Deus, é subitamente envolvido em uma drama cósmica que levanta as questões sobre a natureza da fé, sofrimento e a soberania divina, a soberania de Deus. Então aqui está um pouco aqui dessa introdução, e agora eu vou tratar o contexto teológico introdutório também. Jó destaca-se como um dos livros poéticos e de sabedoria, expondo as complexidades da existência humana e a sabedoria divina diante das situações adversas. Este relato inspirador é um diálogo entre Jó, seus amigos e Deus, explorando temas teológicos profundos. Também, como forma introdutória desta lição, vou falar aqui sobre a experiência de Jó. A vida de Jó é uma virada de cabeça para baixo, enfrentando perdas devastadoras e sofrendo fisicamente. No entanto, sua resposta inicial de adoração e fidelidade desafia as expectativas, inaugurando um diálogo intenso sobre justiça divina, a natureza do sofrimento e a fé genuína. Também, de forma introdutória, vou falar aqui rapidamente sobre a teologia do sofrimento. O livro de Jó não oferece respostas fáceis
sobre a questão do porquê os justos, aqueles que temem a Deus, sofrem, mas o livro nos convida a refletir sobre a complexidade do sofrimento humano e a confiança inabalável em Deus, mesmo sem compreender plenamente seus caminhos para as nossas vidas. Ou de forma também bem introdutória aqui, vou falar sobre a revelação da sabedoria divina. Ao final, Deus responde a Jó, revelando a sua soberania e sabedoria incompreensíveis. Essa revelação não apenas restaura a vida de Jó, mas também desafia nossas próprias compreensões, limitando sobre Deus e os seus propósitos, meu irmão. O propósito de Deus, eles são insondáveis. Muitas das vezes nós não entendemos o porquê de estar acontecendo algumas circunstâncias na nossa vida, algumas adversidades, e a gente não entende. Continuando aqui na introdução sobre a revelação da soberania divina, eu continuo dizendo o seguinte: ao mergulharmos nas páginas do livro de Jó, somos confrontados com questões profundas sobre fé, confiança e a natureza do divino diante das adversidades. E é este tipo de convite à reflexão teológica e uma exploração da relação entre a humanidade e o Deus soberano, querido. Você precisa refletir um pouco mais sobre a soberania de Deus sobre as nossas vidas, sobre tudo o que acontece. Agora nós vamos aqui rapidamente para o primeiro tópico da nossa lição, que é sobre o livro de Jó. E o primeiro subtópico desta lição e deste tópico é sobre o valor do livro, é sobre o valor do livro de Jó, que vai ali de Jó capítulo 23, a referência bíblica é Jó 23, capítulo 23, versículo 10. Eu estou lendo aqui na Almeida Revista Atualizada, que diz assim: mas ele sabe o meu caminho, se ele me provasse, sairia eu como ouro. Jó está reconhecendo que Deus é sabe-ciente, onisciente, Ele é presciente, Ele é dono de todo conhecimento. Ele está dizendo que Deus conhece todos os caminhos dele, da vida dele, tudo o que ele faz. E mais, ele fala neste versículo aqui, 10 do capítulo 23 de Jó: se ele me provasse, sairia eu como ouro. Jó, ele está falando aqui do processo de acrisolamento. Eu acredito que é essa palavra que se usa quando o metal valioso como o ouro vai passar pelo processo da purificação para tirar as chamadas escórias, aquilo que não é puro, aquilo que contamina o ouro. Ou seja, o processo de acrisolar é passar por uma alta temperatura para que seja derretido, para que apareça ali as impurezas, essas escórias, e elas são retiradas. É colocado ali um produto que manifesta essas impurezas e elas são retiradas. Então Jó, ele está falando sobre isso daí, sobre passar pela aprovação para que possa ser transformado, para que seja algo nobre, para que seja algo valioso como ouro. Mas vamos discorrer aqui sobre esse tópico. O livro de Jó é considerado um componente significativo tanto na literatura religiosa quanto na teologia. Sua importância reside na exploração profunda das questões do sofrimento humano. É isso
que o livro de Jó vai tratar bastante, praticamente em todas as suas páginas. Vai explorar sobre as questões do sofrimento humano, da fé e da justiça divina. Jó enfrenta adversidades extremas, questionando a razão por trás do seu sofrimento. Para a humanidade, o livro de Jó oferece uma compreensão sobre como lidar com o sofrimento e desafia as noções convencionais de recompensa e punição divinas. Ou seja, aqui esta lição está tratando, assim como o livro de Jó também trata, que não é como muitas das vezes é ensinado aí em algumas igrejas, por alguns pastores, que se você está recebendo mal, é porque você está em pecado, é porque você praticou algo muito grave contra Deus. E o livro de Jó, ele vem nos mostrar que não é bem por aí que a banda toca, não é por aí que a gente tem que analisar, que nós temos que analisar as coisas, que nós temos que analisar. Olha, aquela pessoa está passando por isso porque ela fez algo muito grave, ela pecou, ela errou. Não é muito bem o que o livro de Jó nos mostra. Continuando, Jó enfrenta as adversidades extremas, questionando a razão por trás do sofrimento, como já foi dito. E aqui ele destaca a importância da fé e da confiança em Deus, mesmo em meio a circunstâncias aparentemente injustas. Na teologia, Jó contribui para uma compreensão mais profunda da soberania de Deus e da complexidade da relação entre Deus e o homem. O diálogo entre Jó e seus amigos também aborda questões teológicas sobre a natureza do sofrimento e a compaixão divina. Assim, o livro de Jó desempenha um papel fundamental ao desafiar e enriquecer a teologia, proporcionando uma perspectiva valiosa sobre a natureza da fé e da justiça em face da adversidade. Então aqui uma pincelada rapidamente sobre o primeiro tópico e subtópico da lição, que é sobre o valor do livro de Jó. Agora nós vamos aqui para a autoria e data do livro de Jó. Autoria e data. Aí vai tratar desse assunto aqui, usando aqui como base da revista, aqui o texto que ela traz é Jó, capítulo 1, versículo 1, que está escrito assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Vou começar, é claro, primeiramente aqui falando alguma coisa muito assim rápida, muito superficial sobre a autoria. Para começarmos, nós não sabemos ao certo quem escreveu o livro de Jó. Os especialistas bíblicos, eles divergem, eles discutem sobre a sua autoria humana. Alguns atribuem a escrita a Moisés, Eliú, Salomão, Ezequiel, Isaías e até mesmo a Esdras. Seria muito bom, irmãos, mas muito bom mesmo, saber quem escreveu o livro de Jó. Mas mais importante do que o escritor do livro de Jó é o seu autor, é o autor do livro de Jó. E quem é o autor do livro de Jó? É o próprio Deus. Ele é soberano, é Ele quem escreve a história da humanidade. Deus não é apenas o escritor da nossa história, Ele é o autor da nossa história, Ele é o autor da minha história, Ele é o autor da sua história. Então, meu irmão, descansa em Deus,
Descanse, Deus, porque o Senhor, Ele tem escrito para você uma história de bênção, de vitória, e ser cheio da presença do Senhor, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio da sabedoria de Deus. É Ele quem escreve a minha e a sua história. Agora vamos falar quero falar um pouco sobre a data do livro de Jó. É claro que a gente não pode afirmar corretamente em relação à data do livro de Jó. Alguns acham que o livro ele tem vestígios patriarcal e que talvez seja contemporâneo lá do tempo de Abraão, um pouco antes ou um pouco depois. Nesse caso, o seu escritor também seria Moisés, assim datando a escrita no período ali da vida de Moisés, naquele período ali. Então muitos acreditam que sim, Moisés poderia ter sido o escritor do livro de Jó. Em segundo lugar, alguns especialistas acreditam que a data da escrita foi no tempo da monarquia. Esses acreditam que talvez o rei Salomão tenha escrito o livro de Jó, ou seja, na data ali da monarquia, é uma data pré-exílica, antes deles serem, do povo ali ser exilado na Babilônia, onde eles passaram 70 anos. E em terceiro lugar, também há eruditos que atribuem a escrita ao período pós-exílico, apontando aí então Esdras como o seu escritor. Mas, querido, aqui não vem tanto ao caso. O importante mesmo do livro de Jó é o que ele nos traz sobre a questão do sofrimento, sobre a questão da soberania de Deus, como Deus trata individual com cada um, como Satanás é limitado. Então, essa questão de data ou autoria aqui, se estivesse registrado, que bênção seria saber quem escreveu, a data, tudo seria ótimo. Mas o importante em si é a história do livro de Jó. Subtópico 3, o tema ou os temas que o livro de Jó aborda. Aqui a referência é Jó, capítulo 3, versículo 25, que diz assim: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Então aqui Jó, como qualquer outro ser humano, embora um homem íntegro, reto, um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal, isso não fez de Jó um super-homem, não fez de Jó alguém que não tivesse medo das coisas que poderiam acontecer. Ele, como qualquer ser humano, se preocupa com o futuro, se preocupa com o que pode vir, com as adversidades, e ele diz que o que ele temia sobreveio. E muitas das vezes, meu amado irmão, aquilo que a gente está temendo que aconteça conosco, muitas das vezes acontece, é claro, por permissão, divina, mas acontece. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós estamos sujeitos às adversidades da vida. Então, não foi diferente com Jó, não vai ser diferente comigo, não vai ser diferente com você. Vai acontecer quando tiver que acontecer, e tudo para um propósito soberano de Deus. Mas desenvolvendo aqui esse tema aqui sobre o tema de Jó, o livro de Jó, na perspectiva da teologia bíblica, aborda uma série de temas profundos e significativos. Aqui estão alguns dos temas principais que eu vou lhe apresentar agora. Eu vou aqui trazer para você alguns dos temas aqui que é tratado no livro de Jó. O primeiro tema tratado aqui no livro de Jó é a teologia do sofrimento. Em rápidas palavras, quero dizer que o livro explora a questão do sofrimento humano, questionando por que os justos enfrentam adversidades. Esse tema também do sofrimento, ele revela a complexidade do sofrimento e ele desafia as visões simplistas de retribuição.
é basicamente aqui uma pinceladinha rapidamente sobre a questão do sofrimento. Quero também trazer aqui, sobre por que o justo sofre, aqui nessa teologia do sofrimento. Algumas das questões mais importantes levantadas no livro de Jó são eminentemente de natureza teológica e também de natureza filosófica. A questão do sofrimento do inocente é a principal delas. E por que sofre o justo? Ou ainda, por que os ímpios prosperam enquanto os justos sofrem? É a questão a ser tratada. Asaf, se eu não me engano, no Salmo 73, ele questiona essa questão aí. Ele questiona porque ele, como justo, ele sofre, enquanto os ímpios prosperam. E ele diz mais, que quase ele se desvia, quase os pés dele se desviam do caminho da salvação, mas ele entra no templo do Senhor. Aí quando ele entra no templo, ele tem ali uma revelação do fim de cada um, dos justos dos ímpios, e a fé dele é restaurada. Então, queridos, o livro vai tratar também sobre isso, Por que os ímpios prosperam enquanto os justos sofrem? É preciso entender também o contexto do livro de Jó para entendermos o livro de Jó. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é a de que somente os maus sofriam em consequência de seus pecados. Se havia sofrimento, era porque havia culpa do sofredor. Nesse aspecto, ao longo de seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre esta questão. Será que realmente as pessoas sofrem porque elas fizeram algo de errado? Será mesmo? Ou será que as pessoas sofrem também por uma questão de permissão divina, para que haja mudança no seu caráter, para que haja transformação interior, para que haja uma metanoia, uma transformação na sua mente, nos seus pensamentos? É claro que sim, meu irmão. É claro que sim. Deus, ele permite que passamos por situações difíceis para nos moldar, para nos transformar, para nos fazer, cada um de nós, um cristão, uma pessoa melhor, não somente diante de Deus, mas também diante de toda uma sociedade. O outro tema tratado aqui no livro de Jó é o tema que vem, a fé. Outro tema é a fé em meio à adversidade. Jó é apresentado como um homem íntegro, que apesar de enfrentar perdas devastadoras, mantém sua fé em Deus. O livro destaca a importância da fé resiliente, mesmo em circunstâncias desafiadoras. Você não pode simplesmente desistir da fé, desistir da vida, desistir de servir a Deus por qualquer adversidade que você passe. É aí que você tem que se mostrar forte no meio da adversidade, forte na palavra, forte na oração, forte em buscar a Deus, forte nas suas convicções de que o Senhor está contigo, forte em que você vai atravessar esse momento difícil aí que você está passando e você vai superar. Em Eclesiastes capítulo 3 está escrito que há tempo para todas as coisas, há tempo para tudo. Ou seja, há tempo também que nós vamos sofrer perdas, nós vamos ter perdas, nós vamos passar pela adversidade, nós vamos passar pelo sofrimento. A Bíblia, Paulo escreve, se eu não me engano, lá na carta aos Efésios, que tem um dia mau. Eu posso experimentar o dia mau, você pode experimentar o dia mau, só que nós temos que estar preparados para enfrentar, passar, vencer o dia mau na nossa vida. Um outro tema
também muito importante no livro de Jó, é a soberania de Deus. Uma das mensagens centrais é a soberania inquestionável de Deus sobre todas as coisas. A revelação final de Deus a Jó destaca a incompreensibilidade de sua sabedoria e a necessidade de confiança na sua soberania. Ou seja, é confiar em Deus, querido, é se agarrar mesmo com o Altíssimo ali. Senhor, somente Tu pode me livrar dessa adversidade, desse mal, desse sofrimento que eu estou passando. Meu querido, se com Deus, você com Deus, já é muito difícil passar por algumas provas, imagine sem o auxílio do Espírito Santo, imagine sem o Consolador, imagine sem a mão de Deus te sustentando. Querido, é muito difícil você vencer uma adversidade se Deus não estiver contigo. Também é tratado a questão do diálogo teológico no livro de Jó. Os diálogos entre Jó e seus amigos, bem como o monólogo final de Deus, representam um diálogo teológico profundo sobre temas como justiça divina, pecado e retidão humana. E ali nos capítulos onde Jó e seus amigos ficam ali debatendo, conversando, os seus amigos com uma das melhores intenções, falando que Jó, se ele estava passando por aquilo, porque de fato ele poderia ter feito ou fez alguma coisa, e o livro ele vai trazendo ali porque essas coisas estão acontecendo com Jó, e os seus amigos começam a pontuar: olha Jó, talvez tu fizeste isso, talvez tu fizeste aquilo, talvez esteja acontecendo isso por causa disso. Ou seja, eles estão trazendo um debate teológico acerca do sofrimento de Jó. Eles estão trazendo um diálogo teológico acerca do sofrimento de Jó. E lá no final do livro de Jó, Deus traz esse debate teológico sobre o sofrimento, perguntando lá para Jó: Jó, foi tu lá que fez lá o Leviatã? Ele fala lá da grandeza do Leviatã, ele começa a perguntar: Jó, foi tu que fizeste lá, por exemplo, a luz? Foi tu que criou os mares? Algo desse tipo assim. Ou seja, Deus traz aqui um diálogo teológico sobre a questão do sofrimento. Em quinto lugar, limitações da sabedoria humana é um outro tema. O livro destaca a limitação da sabedoria humana diante da vastidão da sabedoria divina. Jó é confrontado com a incompreensibilidade dos caminhos de Deus, levando a uma humilde aceitação das limitações humanas. Sexto tema, redenção e restauração. Após os desafios enfrentados, o final do livro retrata a redenção e a restauração de Jó. Isso aponta para a compaixão divina e a capacidade de Deus de renovar e recompensar aqueles que permanecem fiéis em meio à adversidade. Em sétimo lugar e último, sobre a questão do tema do livro, os temas do livro de Jó, a natureza da fé genuína. O livro de Jó questiona a natureza da fé genuína, mostrando que a verdadeira fé vai além de uma relação utilitária com Deus. A fé de Jó é testada, mas ela permanece sólida, ilustrando a profundidade e a autenticidade da fé em Deus. Ou seja, a fé de Jó não era por interesse, a fé de Jó não era pelo que Deus dava para ele. A fé de Jó era uma questão de servir a Deus com amor. Ele servia a Deus realmente com retidão, não tinha interesse. Jó, ele amava a Deus de verdade. E esses temas convergem para criar uma narrativa teológica complexa e rica, proporcionando reflexões profundas sobre a natureza de Deus, a fé humana
e o significado do sofrimento. O primeiro ataque de Satanás a Jó. Aqui nós vamos para o segundo tópico da lição, que é o primeiro ataque de Satanás a Jó, que vai do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 22. E o primeiro subtópico deste tópico é as qualidades de Jó, que está aqui em Jó, capítulo 1, versículo 1. E o texto diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. De acordo aqui com Jó, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3, nós encontramos uma descrição detalhada das notáveis qualidades de Jó. A primeira qualidade de Jó, o texto diz que era a integridade. Jó é apresentado como um homem íntegro, o que significa que ele era justo, honesto e irrepreensível em suas ações. Sua integridade era evidente tanto em suas relações interpessoais como em suas práticas comerciais. Ou seja, Jó era uma pessoa agradável, Jó era uma pessoa de qual as pessoas gostavam de estar perto dele. Era um homem também sábio, era um homem que as pessoas queriam estar próximo, porque sabiam que era um homem de bem. E uma questão muito interessante é sobre a questão de Jó ser um homem de práticas ali comerciais honestas. Jó era um comerciante, e não há na Bíblia nenhuma referência que Jó era alguém que fazia os seus negócios comerciais e ficava devendo, ou que enganava alguém. Não tem nada disso escrito a respeito de Jó. Infelizmente, tem pessoas, até mesmo aqui do meio cristão, que ainda não aprenderam a desenvolver esses tipos de qualidades, que é necessário para nós que somos servos de Cristo, que as pessoas nos olhem e veem em nós um espelho de Cristo, que a pessoa olhe e reconheça, que elas olhem para nós e reconheçam que realmente somos pessoas íntegras, somos pessoas honestas e corretas. Outra qualidade de Jó é que Jó é temente a Deus. Jó é caracterizado como alguém que temia a Deus. Essa qualidade vai além do simples temor reverencial. Ela reflete uma profunda reverência, respeito e submissão em todas as áreas da sua vida. Outra qualidade de Jó, ele evitava o mal. Jó não apenas praticava o bem, mas também evitava o mal. Sua vida não era apenas marcada pela presença de boas ações, mas também pela ausência de práticas malignas. Ele era deliberado em seu afastamento do mal. Uma quarta qualidade de Jó é que Jó tinha uma vida familiar abençoada. Jó era um pai dedicado e um líder em sua família. Sua prosperidade não era apenas financeira, mas também se estendia à sua vida familiar. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, indicando uma vida familiar abençoada. Uma outra qualidade de Jó é a mudança material. A narrativa destaca a riqueza material de Jó. Ele possuía 7 mil ovelhas, 3 mil camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, simbolizando uma prosperidade excepcional em sua época. Jó era um grande empresário no Oriente, né, em sua época, um grande, um homem muito rico mesmo, dentro daquela realidade, daquele período. Uma outra qualidade de Jó é a influência na comunidade. Além de sua vida pessoal, Jó também tinha uma influência notável em sua comunidade.
ele era um líder respeitado e conhecido na região, indicando que sua integridade e temor a Deus eram reconhecidos pelos outros. A pergunta que eu faço é: como é que eu sou visto pela sociedade? Como é que a sociedade me vê? Como é que a sociedade te enxerga como um servo de Deus? Essas qualidades pintam um retrato de Jó como um homem excepcionalmente virtuoso, tanto em sua relação com Deus, quanto em sua vida cotidiana. Sua integridade, devoção e práticas justas são os fundamentos que o tornam um personagem central da narrativa bíblica do livro denominado Jó. O segundo, aqui o subtópico 2, vai falar sobre o diálogo no céu e o desafio, que é do capítulo 1, do versículo 8 ao 10. O versículo 8 diz assim: Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observar-te, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aqui é o diálogo e o desafio entre Satanás e Deus, entre Deus e Satanás. No diálogo entre aqui Satanás e Deus, registrado aqui nesse versículo, somos apresentados a um encontro cósmico que revela aspectos cruciais da teologia bíblica, especialmente no que diz respeito ao sofrimento e à fé. Aqui está uma exposição desses versículos. Por exemplo, o contexto do diálogo. Primeira exposição desse versículo que nós lemos. O contexto do diálogo. O livro de Jó começa descrevendo Jó como um homem íntegro, temente a Deus e que evita o mal. Nesse contexto, Deus chama a atenção de Satanás para a integridade de Jó. 2. O desafio de Satanás, ou o desafio de Deus a Satanás, o desafio de Deus a Satanás. Deus pergunta a Satanás se ele notou seu servo Jó, destacando a integridade e a retidão de Jó em meio à humanidade. O desafio de Deus implica que, mesmo em um mundo onde Satanás exerce uma grande influência, há aqueles que permanecem fiéis a Deus. Em terceiro lugar, a resposta de Satanás. Nós estamos tratando aqui o diálogo, o diálogo no céu, o diálogo no céu entre Deus e Satanás. E aqui em terceiro lugar, a resposta de Satanás a resposta de Satanás é 3, isso, a resposta de Satanás. Diz assim: Satanás responde sugerindo que a devoção de Jó a Deus é baseada em benefícios materiais. Ele questiona se Jó permaneceria fiel se essas bênçãos fossem retiradas, insinuando que a lealdade de Jó é condicional à prosperidade. Ou seja, Satanás está dizendo para Deus que Jó só é fiel porque Deus dá tudo para ele. Mas a gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que Jó foi fiel a Deus independente de tudo que aconteceu com ele, querido. Eu não sei quantos de nós passaríamos pelo processo que Jó passou e ainda teria fé em Deus. Eu acredito que muitos até mesmo desistiriam de Deus, mas Jó permaneceu firme. O quarto aqui tópico é um teste permitido por Deus. Deus aceita o desafio de Satanás, permitindo que Jó seja testado, mas com a restrição de não tocar em sua pessoa. Isso revela que, embora Deus permita testes, ele estabelece limites à ação de Satanás. Ou seja, como eu já disse antes, Satanás não pode fazer o que ele quer.
Quinto lugar, o propósito teológico. Este diálogo destaca a complexidade do sofrimento e da fé. Questiona-se se a fé genuína é baseada em benefícios materiais ou se transcende às circunstanciais. O texto também destaca a soberania de Deus sobre as forças malignas. Satanás não age sem a permissão divina, e Deus usa até mesmo os desafios para cumprir os seus propósitos. Em sexto lugar, a fé inabalável de Jó. Mais adiante na narrativa, Jó enfrenta perdas significativas, mas sua fé permanece inabalável. O diálogo estabelece o palco para explorar a natureza da fé que persevera mesmo quando as bênçãos são retiradas. Esse diálogo inicial entre Satanás e Deus no livro de Jó estabelece o cenário para um exame profundo sobre a natureza da fé, o propósito do sofrimento e a soberania de Deus diante das forças espirituais. O terceiro tópico é início das aflições de Jó, que está no capítulo 1, do versículo 20 ao 22. Nós vamos ler apenas o 20 e o 21, que está escrito assim: Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou, e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui é o início das aflições de Jó. O texto oferece um vislumbre emocionante e significativo do início das aflições de Jó, revelando a resposta singular deste homem íntegro diante de tragédias devastadoras. E aqui tem alguns pontos que eu vou abordar. Primeiro, a reação de Jó à notícia. Após receber uma sucessão de mensagens devastadoras sobre perdas inesperadas, desde o gado até a sua prole, Jó reage de maneira impactante. Ele rasga suas vestes, rapa a cabeça, que são práticas tradicionais de luto e pesar. Qualquer um na situação de Jó ficaria desesperado. Primeiro, você perde seus bens materiais, seu gado, suas ovelhas, suas jumentas. Depois você perde os seus filhos. Perder um filho é ruim. Agora imagine perder 10 filhos. A dor que esse homem sofreu, a dor que ele passou. Mas mesmo assim, Jó não abandonou a Deus. Jó continuou firme com Deus. E é assim que nós devemos ser. Passando pelo sofrimento, pela luta, mas firme em Deus. Em segundo lugar, adoração em meio à dor. A resposta inicial de Jó surpreende ao incluir a adoração. Ele se prostra em reverência, reconhecendo a soberania de Deus, mesmo em meio à tristeza e à perda. Aí Jó fez esta declaração, ele diz: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos dê essa capacidade de, nos momentos cruciais, difíceis da nossa vida, nós levantarmos as nossas mãos para o céu e dizer: Deus deu, Deus tomou, e adorar: bendito seja o nome do Senhor.
Em terceiro lugar, Jó não pecou contra Deus. Jó destaca que em todas essas tragédias, ele não pecou ou culpou a Deus. Isso ressalta sua integridade e sua compreensão de que a soberania de Deus não é a razão para a acusação. Quarto lugar, Jó ele tem a compreensão de Jó sobre a vida. Jó ele vai entender melhor o sentido da vida. Ao reconhecer que entramos nus no mundo e partiremos da mesma forma, Jó revela uma profunda compreensão da transitoriedade da vida. Nós somos passageiros, somos peregrinos aqui nesta terra, e Jó entende isso. Essa perspectiva não impede de sentir dor, mas molda sua reação diante das adversidades. Em quinto lugar, a narrativa da resposta de Jó. O autor destaca que em toda essa angústia, aí Jó fala isso daqui: Jó não cometeu pecado algum, nem atribuiu a Deus falta alguma. Esta é uma afirmação vital para a narrativa global, delineando a fidelidade de Jó, mesmo em meio à intensa aflição. Em sexto lugar, um modelo de fé e de resiliência. O modelo de fé e resiliência é o que Jó nos traz. A resposta de Jó estabelece um poderoso exemplo de fé e resiliência diante da dor. Ele não compreende totalmente os motivos de suas aflições, mas sua confiança em Deus permanece inabalável. Esses versículos inauguram uma jornada teológica fascinante no livro de Jó, explorando a complexidade do sofrimento, a natureza da fé e a soberania divina. A reação de Jó serve como um modelo inspirador para todos os que enfrentam a adversidade, convidando-nos a adorar mesmo em meio às lágrimas. Depois disso daqui, eu recomendo você que nunca leu o livro de Jó, você que está passando por um momento difícil, leia o livro de Jó completo, leia e releia, porque Deus ele vai falar profundamente com você através do livro de Jó. Chegamos agora no nosso último tópico, tópico 3, o tópico 3, que é o segundo ataque, no caso o segundo ataque de Satanás, que vai de Jó capítulo 2, do versículo 1 ao 13. Nós vamos ler o versículo 3, que vai falar aqui sobre o segundo diálogo no céu, que é de Jó capítulo 2, do versículo 3 ao 6. Vamos ler o versículo 3, que diz assim: perguntou o Senhor a Satanás. Preste bem atenção, que é sempre Deus que pergunta para Satanás sobre Jó. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva, destaque essa palavra, ele conserva a sua integridade, apesar de tudo que aconteceu, de Jó perder tudo, de seus filhos morrerem. Ele continuou, apesar de tudo, ele conserva a fidelidade a Deus. Embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Aqui é o segundo diálogo entre Deus e Satanás. O segundo diálogo entre Deus e Satanás continua a explorar a integridade de Jó e a natureza do sofrimento. Primeiro, a reiteração da integridade de Jó.
Deus novamente destaca a integridade de Jó, referindo-se à sua fidelidade e ausência de pecado. Essa reiteração enfatiza a firmeza da conduta de Jó, mesmo diante das tragédias. 2. O desafio de Satanás. Satanás responde ao Senhor argumentando que a integridade de Jó permanece porque ele não experimentou um sofrimento físico direto. Ele desafia Deus a tocar a saúde física de Jó, afirmando que então Jó amaldiçoaria Deus. 3. A permissão divina para o novo teste. Surpreendentemente, Deus concede permissão a Satanás para afligir Jó, com a restrição de poupar sua vida. Essa permissão revela novamente a soberania de Deus, que estabelece limites claros para a ação de Satanás. Ou seja, Deus diz: vai lá, toca, só não tira a sua vida, não toca na vida de Jó. Satanás não tem poder de tocar na minha e na sua vida. Nós somos guardados e protegidos por Deus. Em 4º lugar, o sofrimento físico de Jó. Satanás aflige Jó com úlceras malignas, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. O sofrimento físico é intensificado, mas Jó mantém sua integridade e recusa a sugestão de sua esposa de amaldiçoar Deus. Aqui na revista tem aqui algumas referências sobre as enfermidades que Jó sofreu, né? Por exemplo, os sintomas horríveis incluem erupções e coceiras, Jó, capítulo 2, versículo 8, feridas contaminadas por bicho, Jó, capítulo 7, versículo 5, erosões ósseas, Jó, capítulo 30, versículo 17, escurecimento e descamação da pele, Jó 30, emagrecimento, Jó 16, versículo 8, insônia, Jó capítulo 7, versículo 4, mau hálito, Jó capítulo 19, versículo 17, pesadelos noturnos, capítulo 7, versículo 14. Então, algumas das coisas que Jó sofreu durante esse segundo ataque de Satanás. Aí vem, em 5º lugar, a resposta de Jó. Jó responde à sua esposa, rejeitando a sugestão de amaldiçoar Deus. Ele destaca a aceitação tanto das bênçãos quanto das aflições de Deus. Jó, ele permanece firme em sua compreensão da soberania divina e da transitoriedade da vida. Em 6º lugar, os 3 amigos de Jó. Este diálogo prepara o terreno para a entrada dos 3 amigos de Jó, que desempenharão papéis significativos nos capítulos que virão aí durante os nossos estudos, adicionando camadas a discussões teológicas sobre o sofrimento e a fé. E o segundo diálogo destaca a complexidade do sofrimento e a fidelidade persistente de Jó. Revela que a integridade de Jó não é baseada em uma vida livre de aflições, mas em sua resposta fiel, mesmo diante do sofrimento físico. Esses eventos lançam as bases para uma exploração mais profunda dos mistérios do sofrimento no livro de Jó. O subtópico 2 é a resposta de Jó ao segundo ataque, que vai de Jó, capítulo 2, do versículo 7 ao 10. Nós leremos aqui o versículo 10, diz assim: mas ele respondeu: falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Aqui é a resposta de Jó. Jó nos apresenta a resposta notável ao segundo ataque de Satanás, adicionando camadas à narrativa do sofrimento
e da fé. Aqui primeiro nós vemos que, em primeiro lugar, a aflição física de Jó. Após o segundo diálogo entre Deus e Satanás, Jó é afligido com feridas malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. A intensidade do sofrimento físico é evidente, adicionando uma dimensão ainda mais profunda às suas provações. Em segundo lugar, a resposta de Jó. Jó, diante de sua terrível condição, ele senta-se em cinzas. Essa ação, ela simboliza luto, humildade e também desespero. Ele usa um pedaço de caco para raspar as feridas, expressando não apenas a dor física, mas também a angústia emocional. Em terceiro lugar, a expressão de pesar. Jó não contém sua dor e lamenta com palavras poderosas. Ele diz: no saí do ventre da minha mãe e no partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Essas palavras refletem sua aceitação da soberania divina, mesmo em meio às tragédias. Isso é muito interessante sobre aceitar a soberania de Deus. Tem gente que fica numa briga eterna com Deus porque não aceita a vontade de Deus, a soberania de Deus na sua vida. Meu irmão, minha irmã, o conselho que eu lhe dou: é inútil brigar, lutar contra a soberania de Deus. Paulo, a caminho de Damasco, Jesus pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que tu me persegues? Por que tu fica aí dando coices, aí lutando contra os meus aguilhões? Não adianta, meu irmão, é perca de tempo, é uma luta que você não vai ganhar, é uma luta que você não vai vencer, não adianta, você não vai vencer Deus. Se curve, se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus, que você terá grandes vitórias na sua vida, você será realmente uma mulher, um homem vitorioso, um homem de fé e um homem de intimidade com Deus, quando você se dobrar, quando você aceitar a soberania de Deus na sua vida. Em quarto lugar, a ausência de pecado nos lábios de Jó. Embora seu esposo tenha instigado a amaldiçoar Deus, Jó não peca com seus lábios. Ele se recusa a culpar a Deus pela sua situação, mantendo a sua integridade e adoração a Deus, apesar das circunstâncias adversas. Ele louva. Ele está passando um momento difícil, ele louva. Paulo preso, louvou. Jeremias lá na cova, louvou. No momento da adversidade, é o momento de louvar a Deus, meu irmão. E você levantar a sua voz para o céu e dedicar a sua melhor adoração e o melhor louvor a Deus. Em quinto lugar, a resiliência da fé de Jó. Jó não permite que seu sofrimento abale a sua fé. Sua resposta destaca uma fé resiliente que transcende as bênçãos materiais e enfrenta as aflições com a confiança na soberania divina. Em sexto lugar, o silêncio dos amigos. Os três amigos de Jó, que haviam vindo inicialmente para confortá-lo, ficam em silêncio durante 7 dias ao observar a profundidade do sofrimento de Jó. Esse silêncio inicial prepara o cenário para os diálogos teológicos intensos que seguirão. A resposta de Jó ao segundo ataque revela uma profunda aceitação da vontade divina, uma fé inabalável e uma ausência notável de acusação contra Deus. Esses versículos, eles estabelecem o palco para o exame mais profundo da teologia do sofrimento e da fé resiliente no restante do livro de Jó. Quando você não tiver o que falar, fique calado. Às vezes você vai aconselhar alguém e você se precipita e acaba falando aquilo que não deve. É muito melhor ficar caladinho, chora ali com a pessoa, abraça, conforta com a sua presença,
com seu carinho, mas se não tiver o que falar, fique quietinho, para não piorar a situação. Os amigos de Jó começaram a acusá-lo, e Jó ficava cada vez mais aflito, tentando se defender das acusações dos seus amigos. Então, se você for aquele amigo, aquela amiga que vai confortar alguém no momento de dor, tenha a sabedoria de Deus, leve uma palavra de ânimo, de esperança e de fé. E nós chegamos ao nosso terceiro e último subtópico da lição: a chegada e a reação dos amigos de Jó, que vai do capítulo 2, do versículo do 11 ao 13. Eu vou ler o versículo 11, que diz assim: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhes sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Ele faz o temanita, Bildade o suíta, e Zofar o naamatita, e combinaram e junto condoer-se dele e consolá-lo. Aqui eu vou tratar sobre a chegada e a reação dos amigos de Jó, conforme o texto lido. Esse texto ele marca a chegada dos 3 amigos de Jó e suas reações à profunda aflição que ele está enfrentando. Primeiro, a chegada dos amigos. Os amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, souberam das aflições de Jó e vieram, como diz o texto, para o visitar e consolar. Quando você for visitar alguém, a sua intenção tem que ser de condoer-se com a pessoa e de consolar. Jamais atacar, jamais agredir, jamais apontar, mas simplesmente consolar e confortar. A intenção inicial deles era expressar solidariedade e oferecer conforto diante das adversidades que Jó enfrentava. Em segundo lugar, a reação dos amigos ao ver Jó. Ao avistar Jó de longe, os amigos não conseguem conter a emoção diante da transformação física de Jó. Rasgaram suas vestes como sinal de tristeza e lamentação, indicando que a visão da aflição de Jó é profundamente impactante. Terceiro lugar, silêncio inicial. A reação inicial dos amigos é marcada pelo silêncio. Eles ficam sentados no chão, junto a Jó, por 7 dias e 7 noites, sem dizer uma palavra. Esse silêncio expressa uma profunda empatia e respeito pela dor que Jó estava enfrentando. Quarto lugar, a mudança no silêncio. O silêncio dos amigos, inicialmente destinado a demonstrar solidariedade, mais tarde será quebrado por diálogos intensos e, em alguns momentos, acalorados. O silêncio inicial, no entanto, sinalizava uma abordagem respeitosa diante da dor de Jó. Quinto lugar, reflexões sobre o sofrimento de Jó. A presença dos amigos de Jó destaca o poder do apoio emocional e físico em tempos difíceis. A reação inicial dos amigos destaca a importância de estar presente para os outros em suas aflições, mesmo antes de tentar oferecer conselhos ou respostas. Isso é muito importante. É muito importante. A Bíblia diz: levai a carga uns dos outros. Você tem que se preocupar. Isso é o princípio da mutualidade. É quando você se põe no lugar do outro, é quando você sofre com o outro, é quando você chora com o outro. Isso é muito importante. Em sexto lugar, a preparação para os diálogos teológicos. Os 7 dias de silêncio servem como uma preparação para os extensos diálogos teológicos que ocorrerão nos capítulos seguintes. Esse silêncio é um prelúdio para as complexas discussões sobre o sofrimento, justiça divina e fé. Os versículos 11 e 13 iniciam uma nova fase na narrativa, introduzindo
os amigos de Jó, estabelecendo uma atmosfera de compaixão antes do início do debate teológico sobre o sofrimento. E a aplicação pessoal da nossa primeira lição diz assim: Deus é soberano sobre todas as coisas, nem Satanás, nem ninguém podem o que quiserem sem a permissão divina, mesmo sofrendo, descansamos nele. E oremos agradecendo essa lição. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, porque através da tua palavra, tu nos ensina, Senhor, que apesar de todas as adversidades, sofrimentos, perdas e tudo que possa acontecer de ruim contra os teus servos, tu estás conosco, tu estás nos segurando, tu estás passando por esse momento difícil nas nossas vidas. Eu te peço nesse momento, Senhor, que alguém que esteja assistindo nesse momento este vídeo, está passando pelo momento de dor, de angústia, de depressão, de ansiedade, seja qualquer que seja a área, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, reverte este quadro, muda todas as situações adversas e abençoa esta pessoa, no nome de Jesus. Amém.